devendo a representação ser encaminhada diretamente para a Comissão de Ética e Disciplina, que no mesmo prazo de suspensão concluirá o processo de julgamento. O filiado, cujo cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ocupar cargo ou função de confiança junto ao governo do Estado do Paraná, enquanto este for comandado pelo PSDB, não poderá ocupar funções dentro da estrutura partidária. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Já foi, é uma emenda à outra resolução. A resolução número 3 disciplina o apoio político dos filiados detentores de mandato eletivo aos candidatos que concorrerem ao pleito eleitoral de 2016. Os filiados detentores de mandato eletivo. Escuta aqui, gente, isso é muito importante. O senador Marcelo Almeida, por favor, vem cá. Ficam vedados de manifestarem qualquer... Marcelo, salve de palmas para o Marcelo. Não é para o meu discurso aqui, né? Os filiados detentores de mandato eletivo ficam vedados. Olha aqui, gente. Isso aqui é muito importante. De manifestarem qualquer forma de apoio aos candidatos ao pleito eleitoral de 2016 que não pertençam aos quadros partidários do PMDB. Ou coligação. Na hipótese, isso impede, por exemplo, que um deputado do PMDB vá no município apoiar um candidato de outro partido, tendo o PMDB disputando a eleição. Na hipótese de descumprimento, o filiado estará sujeito às penalidades previstas no Estatuto e Código de Ética e Disciplina que regem as atividades deste partido. São estas as resoluções que a Executiva aprovou e que nós queremos que sejam referendadas pelo Diretório Estadual. Então, a proposta do deputado João Arruda é que a gente aprove todos os itens numa paulada só. Vocês concordam? Então, para encaminhar o senador Requião. Minha gente, nós estamos com um quadro excepcional para o PMDB do Paraná e para o PMDB do Brasil, mas muito melhor para o PMDB do Paraná, porque nós não temos mazelas conhecidas e expostas por alguns deputados ligados ao PMDB nacional. O PT está numa situação muito difícil. Eu vi uma pesquisa hoje que 12% da população tem ódio do PT, mas cerca de 85% a 90% rejeitam o PT. Eu não estou fazendo um juízo de valor. Vocês todos aqui fazem política e sabem que o PT, como o PMDB, tem gente muito ruim e tem gente muito boa também. Mas é uma avaliação da opinião pública em função das comunicações feitas pelas grandes redes de televisão e os grandes jornais. E o PSDB no Paraná está liquidado. Pasmem, meus senhores, o Beto Richa na rejeição está em primeiro lugar, a Dilma está em segundo no Paraná. O Beto está 4, 5 pontos acima da Dilma. Bom, o que é fundamental, então? Que a gente não se confunda com partidos que estão liquidados por uma série de erros que cometeram no percurso mais recente na política brasileira. E nós vimos na última convenção e na convivência partidária que, de repente, um governo contrata em cargos comissionados os delegados, os dirigentes partidários. Nós perdemos o presidente de Londrina, foi contratado na Sanepar. Não é isso, Tito? Nós perdemos o nosso presidente de Foz do Iguaçu e tantos outros da mesma maneira, com dúzias de delegados. E quando não é o delegado, não é quem tem a decisão do voto, é a mulher, é um filho. Então nós estamos procurando, a exemplo do que fez a lei que impede o parentesco
a nível nacional nos cargos públicos, evitar até parentesco de terceiro grau. Com isso, nós queremos dar liberdade ao partido para decidir. Agora, o fundamental, nós não estamos fazendo aqui uma reunião de caça-cabeça. Nós estamos simplesmente reforçando a estrutura decisiva dos diretórios partidários e a opinião dos delegados. Eu digo sempre que eu, como fui seminarista na juventude, que, a meu ver, nós devemos aplicar o Código Canônico. Todo mundo pode errar. Primeiro, o arrependimento. Depois, publicamente, a confissão. Em seguida, a penitência e só então o perdão. Mas não tem cabimento algum que, contra a opinião unânime do Estado, a opinião unânime da base PMDBista, os nossos deputados vão passear de camburão na Assembleia, naquele processo absoluto de desmoralização, apoiando o que não pode ser apoiado, defendendo o indefensável. Essas propostas surgiram numa conversa do Nereu, do Rodrigo, do Anibele, e eu, depois que vi, achei ótimo eles tomaram essa decisão na executiva do partido. Elas já estão valendo, mas eu sugeri à executiva que fizesse essas propostas serem homologadas por uma reunião do diretório, para não parecer que esta era uma medida tomada à revelia dos companheiros. Não se trata de afastar ninguém, mas vocês sabem que na Assembleia Legislativa do Paraná não existe o voto secreto. E o que for estabelecido pelo partido e registrado no Tribunal Eleitoral está valendo de forma definitiva. Existem outras propostas. O Nereu já leu na mesma linha. Nada sai desta visão de estabelecer uma pressão da base sobre os dirigentes partidários. Mas o Ademir, agora há pouco, me levantou uma outra hipótese, que não foi discutida na executiva, mas eu colocaria para uma rápida discussão com vocês, que é uma defesa da base partidária. Daí não se trata do PSDB, não se trata da sobrevivência do PMDB como um partido íntegro. Eu quero que vocês discutam para ver o que a gente faz com isso. Que seria aquela velha medida que impedia que quem ocupasse um cargo no Executivo ocupasse ao mesmo tempo um cargo de dirigência partidária. Eu fui governador por 3 vezes e eu não pude ser presidente do partido. Não pude participar do diretório. É claro que isso me irritou. Mas hoje eu vejo de fora, com alguma simpatia isso, que já não depende da minha participação. O partido fica mais livre para pensar, para decidir, para discutir as coisas. Então, é uma questão que nós colocaremos em discussão, mas para não atrapalhar a votação, colocaremos depois da votação do que já foi decidido pela executiva do partido. Eu acho que com isso nós estamos dando uma reforçada razoável. O Nereu levantou para que posteriormente nós preenchêssemos alguns cargos. O que está acontecendo? Alguns companheiros não apareceram em nenhuma reunião do PMDB. O estatuto do partido diz que quem falta 3 reuniões tem que ser afastado. Mas não é pelo estatuto ter dito isso que nós temos que tomar uma posição. Então, o Nereu, o Rodrigo e os companheiros da executiva resolveram trazer essa medida para vocês. E depois vocês elegeriam os cargos que seriam afastados por absoluto desinteresse, na própria executiva e na comissão de ética do partido. Eu acho que é uma injeção de vitamina, é uma presa de açúcar na veia do PMDB, porque eu não tenho mais nenhuma dúvida. Nós vamos fazer a maioria absoluta de prefeitos e vereadores no Paraná. Mas para isso é preciso ter candidatos. É preciso ter candidatos. Nós não podemos ter mais um senador, um deputado estadual ou federal impedindo candidaturas e não deixando o diretório falar. A influência dos parlamentares é grande, mas ela tem que ser uma influência ética, uma influência por demonstração de atitudes e não por um golpe via executivo. Olha a cara do Anibelinho ali.
louco para cortar uma cabeça. Estou me lembrando de 3 ou 4 municípios que estão sendo prejudicados por causa desses deputados. É isso que eu estou me lembrando. Então, o que é que nós temos que fazer, Nibeli? Acabar com essa possibilidade. Que, embora, às vezes, para nós, parece bom. Parece bom. Nós temos razão, vamos intervir. Mas para a estrutura partidária e para o crescimento do PMDB, não é nada bom. O resultado disso é que nós acabamos não tendo candidato a deputado, porque os deputados cortam a cabeça dos que vão surgindo. Nós acabamos não tendo candidato a prefeito, porque o candidato a prefeito não é do gosto de 2 ou 3 deputados, que não se incomodam com a eleição do município, mas eles querem ganhar ali 200 ou 300 votos com um cabo eleitoral que eles privilegiam. Então, nós podemos consertar isso tudo a partir de hoje, o começo. E depois, no fim do ano, vamos ter eleição para o diretório, daí já com essa área limpa. E todo mundo pode participar e começar a discutir o comando futuro do PMDB. É esse o encaminhamento que eu quero fazer e deixar claro para vocês que temos mais uma visita ilustre aqui. O nosso ex-candidato a prefeito, o Rafael Greca. Rafael Valdomiro Greca de Macedo. O Rafael me dizia, eu vou lá no diretório e quero pagar um jantar para o pessoal todo que estiver lá. Vamos lá. Companheiros, para encaminhar, eu vou pedir a vocês o voto por unanimidade com essas medidas que estamos tomando hoje, um ato de afirmação do PMDB, e Requião, respondendo já ao teu apelo, convocar logo na sequência da votação aqui realizada. Todos assinaram já a lista de presença ou alguns dos senhores, membros aqui do nosso diretório, ainda não assinaram a lista de presença? Porque nós já temos quórum de qualquer maneira. Se alguém não assinou... Alguém ainda não assinou, que é do diretório estadual e ainda não assinou a lista que está aqui conosco, que está aqui comigo? Rafael assinou? Greca, assinou, Greca? Já assinou. Então a minha proposta de encaminhamento é simples. Primeiro, que nós votemos, eu peço o voto a todos para essas medidas já lidas pelo Nereu, os 8 itens que eu assino na condição de presidente do partido, e que na sequência, concluída a votação, Requião, nós já passemos para uma reunião da executiva, na sequência, porque nós temos aqui... Pois não. Eu acho que nós podemos deixar clara também uma intenção. Vocês suponham que essas medidas sejam aprovadas. A impressão que eu tenho é que serão aprovadas. E que amanhã algum deputado do PMDB queira votar de forma diversa. Ele vai ser afastado do partido. Então, eu acho que nós podíamos assumir aqui um compromisso, uma declaração de intenção, de que o partido não reivindicaria o mandato, dando uma certa liberdade de atitude para quem quer dar continuidade às besteiras que vem fazendo. Seria uma coisa menos odiosa e naquela linha que eu coloquei para vocês. Nós não queremos expulsar ninguém, nós queremos botar o partido nos trilhos. O que vocês acham disso? Tem que combinar com o suplente também. Então eu gostaria de encaminhar a votação. As 8 medidas já foram lidas. Aqueles que estiverem de acordo, levantem a mão direita ou fiquem como estão. Por unanimidade, aprovado pelos membros presentes do diretório estadual. Muito obrigado. Eu queria, com esta aprovação, agradecer a todos e deixar a palavra... Alguém, o deputado Nereu, nosso vice-presidente, pergunta se alguém gostaria de se manifestar contrário ou contrária a estas decisões aqui tomadas. Laura. A favor, eu gosto uma observação. Concordando com as palavras do governador Requião, ocorre que no nosso município, onde existe um prefeito, que eu particularmente, até sou suspeito de falar que não me dou bem, mas
se porventura ele deixar o partido, será extinto o diretório? Não. O diretório é autônomo. Não, nos dá liberdade para extinguir caso seja necessário. Mas vai como... Não, assim, ó, vai ser nós sabemos a realidade do Paranavaí. nós vamos mudar o diretório para outra pessoa. O partido não vai ser extinto. Não. Pera, deixa eu esclarecer. Deixa eu esclarecer que é fácil. Não vai ser extinto nem intervenção. Apenas a executiva terá o poder de fazer a intervenção se assim for necessário. Aí tudo bem. Porque eu sei quanto é difícil formar um partido. Exatamente. Não, sem Lá em problema. Paranavaí nós sabemos a realidade. Nem sem problema lá. Mas lá em Paranavaí eu conheço bem a função do atual prefeito. Lauro. Ele apoia sempre o candidato adversário. Sempre de outro bem. partido. Lauro, veja bem, a ideia como foi, pode ser que ela não esteja bem formulada. A ideia é a seguinte: se supõe que um prefeito deixe o partido e queira manipular o diretório inteiro. Então, nós estabelecemos uma válvula, a critério da executiva e como possível recurso ao diretório, que é esse conjunto de pessoas que está aqui. Nós temos que evitar ações precipitadas por parte de qualquer instância partidária. Não é? Se houver uma denúncia, fulano saiu e está levando o diretório inteirinho para apoiar o PSDB, então nós vamos fazer a executiva pode fazer uma intervenção que será sempre ad referendum do diretório. É uma situação que já existe hoje. Mas temos que acabar com precipitações. Está aprovada a determinação que já havia sido votada na executiva referendada por vocês e que valoriza o PMDB. Eu queria consultar se os nossos deputados gostariam de fazer uso da palavra. Anibele, João Arruda. Eu também quero fazer uma sugestão. Eu fiz aqui o requerimento para que se inclua na pauta os 8,17% de aumento para os professores e que o partido feche questão, em primeiro lugar, para que o diretório inicie um processo de construção de um regimento para a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa. O Estatuto nos dá poder para isso e hoje não existe um regimento, mas um regimento baseado em bandeiras ideológicas do partido. E o PMDB tem que assumir, nesse momento, a defesa da educação pública no Paraná. Os professores, as merendeiras, de todos os servidores da educação no Paraná. E sugiro mais que a gente aprove aqui também uma sugestão, uma recomendação. Os professores viram a necessidade, nesse momento, por toda a mobilização que aconteceu, de representação, tanto na Câmara Federal, lá comigo, com o deputado Hermes Parzanello, mas também aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero sugerir que o PMDB filie também educadores, servidores, convide servidores dos seus municípios para participarem da eleição do ano que vem, para que a gente lance candidatos a prefeito ligados à educação, professores candidatos a vereadores, professoras, para que a gente fortaleça essa representação e que posteriormente na eleição seguinte, de deputados e federais, estaduais, e governador, senador e presidente da República, eles façam parte desse processo e construam também ou apoiem candidaturas que representem a educação pública, os interesses dos professores aqui no estado do Paraná. Então, a minha sugestão aqui de recomendação para que os diretórios municipais se mobilizem, se fortaleçam, se reúnam com os professores, com os educadores e lancem candidaturas vinculadas aos educadores do município. Era isso, presidente. Dizer também que o texto referendado pelo Diretório Estadual estará no Diretório Estadual do PMDB, no nosso site, para consulta, naturalmente, todos os filiados do Paraná e do Brasil. Deputado Hermes Parzanello. Só para agradecer a confiança dos companheiros, o nome figurou aqui na nova executiva como segundo vice-presidente, substituindo um deputado estadual que fazia parte. Muito obrigado pela confiança. Vamos juntos, unidos, trabalharmos não apenas para termos a maioria das prefeituras, quem sabe quando não pudermos disputar a titularidade de vice-prefeito, a maioria dos vereadores. O caminho, não tenho dúvidas, pela nossa força, pela nossa história, pela liderança do nosso senador Roberto Requião,
pelas lideranças fluentes que estão surgindo na Assembleia e também na Câmara dos Deputados, e com a força do nosso PMDB do interior do Paraná, não temos dúvidas que nós não vamos cometer outra vez o erro que cometemos, e sem reminiscências do que ocorreu há quase um ano atrás, não cometeremos este mesmo erro, e daqui 3 anos, para o bem do povo do Paraná, e principalmente para o bem da educação do povo do Paraná, o PMDB voltará a governar o nosso Estado. Muito obrigado. Saudações, PMDBistas. Queria usar 3 minutos só para vocês, para dar um encaminhamento como fizemos hoje na Assembleia Legislativa, justificando à sociedade paranaense o porquê da emenda de 8 e 17. E eu quero aqui parabenizar a atitude do nosso deputado federal, João Arruda, que pediu questão de ordem e a questão de fechamento do 8 e 17. Dizia da minha dúvida na quarta-feira, quando votei contrário ao aumento de 3,45, indo para casa, uma professora me mandou uma mensagem e perguntou: deputado, agora nós contamos com vocês, com 8 e 17. E eu perguntei, o que eu devo fazer? E refiz a pergunta para ela. A senhora prefere efetivamente 8 e 17%, Gilberto Martim, mas sabendo que pode ser vetado e não ganhar nada? Ou aceita esses 3,45? E fiz essa pergunta para mais de 300 pessoas. Uma pessoa me respondeu: deputado Anivelli, eu prefiro uma andorinha do que 2 voando. Uma outra me respondeu: deputado Anivelli, se fosse pelo Paraná Previdência, eu lutaria. Acho que desse jeito tá bom. Mas mais de 95% das pessoas falaram 8 e 17 ou nada. Porque é isso que eles imaginam, que nós do PMDB temos que fazer o enfrentamento. Nós perdemos uma eleição, e como perdemos, temos que fazer as sugestões positivas. Mas o que mais me chamou a atenção é uma pessoa que me respondeu: deputado, o senhor veio na minha casa pedir o voto para o Requião, para o Marcelo Almeida, para o senhor, dizendo no PMDB de verdade. E o que eu quero dizer a vocês, meus amigos, nós temos a condição de restabelecer o PMDB velho de guerra, que o Requião falou, e o PMDB de verdade que nós defendemos. Com essas medidas, para que a população, a sociedade, volte a acreditar nos políticos, volte a acreditar num partido que fez um enfrentamento e que lá na Assembleia vai continuar fazendo o enfrentamento a este desgoverno, a esta vergonha que está comandando o Estado do Paraná. Muito obrigado. Deputado Requião Filho. Não vai falar. Bom, vamos questionar o fechamento de questão. Vocês podem ter certeza disso. Fechamento de questão, segundo o nosso estatuto, precisa da bancada. Metade dela está aqui. Metade da bancada foi favorável. Reclamem na justiça. Outra coisa, é triste, Foliati, ver aqui que o resto da nossa bancada se esforçou tanto para esvaziar a reunião. Encontrei com tantos membros do nosso diretório hoje na Assembleia e não os vejo por aqui. É uma posição antipartidária e antidemocrática. Eles sabiam que iam perder se aqui estivessem. Eles têm vergonha de vir falar com vocês. E pedem, então, que os seus assessores, que fazem parte da bancada, fazem parte do diretório, pedem que os seus amigos não compareçam às reuniões do PMDB. É triste isso. Somos o partido do movimento democrático brasileiro. Deveriam, ao menos, ter a hombridade de vir aqui e votar, perdendo ou ganhando. Poderiam vir aqui discutir conosco a questão do 8,17. Poderiam estar presentes nas cidades do interior. Mas não tem ido ao interior mais. Tem medo dos professores. Não tem ido mais ao interior porque tem medo da reação da população. Nós, do PMDB, temos um lado. Não os tem alguns poucos que se vendem e se entregam por um cargo ou outro. Com a resolução que aprovamos aqui hoje, temos a certeza de fazer uma limpa no nosso diretório. Vocês podem contar conosco na executiva e exijam de nós
mais reuniões como essa, para que o diretório possa tomar outras decisões. E sempre que houver uma questão importante, e vocês podem se preparar, que vem aí discussão de venda velada da Copel, da Sanepar, inclusive da Ferroeste, o diretório precisa se reunir e fechar a questão, com a bancada e o diretório, porque o PMDB do Paraná tem que mostrar posição, tem que mostrar que tem lado, e tem que mostrar que escolheu o lado certo. Não o lado de um governador reeleito com 4,3 milhões de reais de dinheiro sujo da corrupção. Obrigado. Pessoal, essa reunião ela é extremamente importante pelo momento que nós estamos vivendo, momento de grande turbulência. Hoje o Requião Filho foi ameaçado de ser levado para o Conselho de Ética da Assembleia, porque ele falou da corrupção da Receita Estadual. Que a oposição, o governador, domingo, na convenção do PSDB, o governador disse que a oposição quer desgastá-lo, a oposição quer arrebentá-lo. E nós falamos que não fomos nós que denunciamos, foi o GAECO, o Ministério Público. Eu disse hoje na tribuna que quem denunciou estão sendo os amigos do governador. A alta cúpula da Receita está toda presa. Hoje. Todos presos. E o governador falou, há 30 anos atrás, já acontece isso na Receita. E o Requiãozinho, não, falou, há 30 anos atrás o governador era o pai dele. Era o Zé Richa. Então, nós dissemos o seguinte, quando o Requião foi governador, eu falei na tribuna, os fiscais da Receita eram proibidos de visitar as empresas. Por quê? Porque a gente já sabia que eventualmente poderia ter um fiscal aqui e outro ali que fosse exigir propina dos empresários. Então o Requião proibiu. Só que neste governo, quem manda na Receita não é um fiscal da Receita, não é o coordenador da Receita, mas é o primo do governador que não é funcionário do Estado, o Luiz Abi, que está preso. E a alta cúpula da Receita que está presa. Então, essa lorota do governador Beto Richa, a cada passo ele vem na internet. A briga com os professores, é os Black Bloc, é o APP Sindicato, é o PT. Nunca ele foi culpado por nada. Então, é um homem vazio, que não tem responsabilidade e está pagando preço. Ainda hoje, estourou mais um escândalo no IAP. Inclusive, a polícia, o Ministério Público, apreendeu 649 mil reais na casa de um funcionário do IAP hoje. Então, nós já tivemos, o Requião Filho denunciou a Fundepar. Escândalo nas licitações da Fundepar. O governador demitiu, né, Requião? O amigo dele. O amigo dele na Fundepar. É o IAP. É a Receita Estadual. E em todos os cantos a corrupção está solta e corrompendo e levando para o ralo da imoralidade. Então nós, deputados, nós somos em 7 deputados da oposição. Nós fazemos um barulho grande. Nós temos feito um enfrentamento com muita força, com muita garra, dando guarida ao movimento das ruas e estamos levando esse combate com firmeza. E vamos continuar nessa mesma trilha. Então nós precisamos que o PMDB, eu acho que tudo isso tem ajudado o nosso partido, mas nós precisamos que o PMDB repique esse discurso lá nos municípios, para que nós possamos mostrar a diferença do nosso comportamento, do comportamento quando o PMDB esteve no poder em relação a essa gente que aí está. Falando o quê? Com relação à educação. Quem criou a database foi o Requião, quando foi governador. E disse, todo dia 1º de maio vai ter a reposição salarial. Então, quem criou a database fomos nós. Foi o PMDB.
e que o governador Beto Richa está querendo agora, já não cumpriu, porque nós estamos no final do mês de junho e até agora ele não mandou o cumprimento da database, a não ser 3,45, que o funcionalismo público não aceita. Então, gente, estamos continuando firmes, vamos continuar firmes, o PMDB está crescendo, todos os dias estamos filiando gente para ser candidato a prefeito, gente que me procura os deputados do nosso partido para se filiar, para disputar a eleição. Gente que está vindo do PT, está vindo do PSDB, está vindo de todos os partidos, nos procurar. É que nós estamos no caminho certo. E cada um de nós que está lá na base, temos a obrigação de ajudar, a cuidar, para que o PMDB continue cada dia mais forte, mais firme, com mais gente, para que nós possamos ter uma retumbante vitória nas eleições do ano que vem. Era isso. Obrigado. Bom, da mesma forma, queria cumprimentar todos, dizer que essa nossa reunião ela é importante e o senador Requião colocou muito bem, nós não estamos aqui para caçar as bruxas, né? Mas isso é importante que eu faça isso. Nós estamos num processo de crescer, de buscar gente, né? De fortalecer o partido para as eleições municipais. Então não é o momento de nós pedir para a pessoa sair do partido. Então é nesse sentido que é importante essa colocação aqui feita. Mas eu gostaria também, para aproveitar aqui a presença dos nossos companheiros do interior, né, para que façamos efetivamente um partido forte em cada município. O Anibele se referiu aí, né, algumas intervenções que são feitas, Anibele, mas eu aqui no diretório, desde o tempo que eu participo do diretório, eu quero um partido forte, sem que haja a intervenção quando ela não é necessária. Né? Porque aqui nós tínhamos a mania de fazer intervenções em municípios pequenos, sabe? Quantas intervenções aqui foram feitas, companheiros lá no município, MDBista, de muitos e muitos anos, e que por interesse individual e particular do deputado fazer meia dúzia de votos, fizeram intervenção. Com meu voto não concorreu isso aqui. Então, quero dizer o seguinte para vocês. Esse fortalecimento realmente do partido ele é importante. Por isso, eu vejo aqui no diretório, muitas vezes eu também falo, e não consigo êxito em alguns municípios pontuais. Nós temos dificuldade em Ponta Grossa. Acho que nós temos um vereador em Ponta Grossa, ou nenhum. Um vereador em Ponta Grossa. Em Cascavel, do nosso líder, Frangão, aqui, nosso companheiro, nosso guerreiro, não temos um vereador. Em outros municípios aqui em volta, aqui nós temos sérias dificuldades. Em Curitiba, nós temos uma vereadora. Em Maringá, não temos nenhum vereador. Em Londrina, eu acho que não tem nenhum também. Foz do Iguaçu, temos um. Então, esses grandes municípios, nós precisa ser repensado. Os nossos companheiros lá efetivamente construir partido, pessoal. É importante, senão não adianta nós chegarmos lá o ano que vem para disputar essa eleição e nesses grandes municípios não ter candidato a prefeito do PMDB. Então essa reflexão nós temos que fazer, e a executiva é esse o compromisso, Rodrigo, de prestar atenção e realmente investir em cima desses municípios maiores também. Eu levantei essa questão com o senador Requião, porque normalmente ocorre que nas prefeituras, até às vezes não dispõe de tempo, nós vamos fazer uma reunião do partido. Essa reunião do partido vamos fazer aqui na prefeitura. Não é assim. Quem faz isso acaba indo contra os interesses do próprio partido, não fortalece o partido, muito pelo contrário. Eu me lembro quando eu estava na prefeitura, vamos fazer reunião do PMDB, vamos lá no diretório nosso. É lá que nós vamos discutir o partido, né, como o município de Toledo faz, velho. Eu tenho participado de muitas reuniões do PMDB lá e nunca foi na prefeitura. Vocês têm um espaço que é lá, isso também é importante, mas quando meu mano faleceu, lá em Marechal, ele era o presidente do partido, aí a vice era
secretária. Então não pode, pegamos um vereador para ser o secretário. Aí passou um determinado tempo, nós fomos ver que mudaram o estatuto do partido a nível federal para, de repente, ajeitar, sabe, algum acordo lá, não sei qual. Mas mudaram o estatuto do partido. Então essa sugestão que nós estamos dando, eu pedi para o senador Requião que levasse lá para o diretório nacional, mas disse que pode ser feito aqui, né? E é importante isso que nós possamos, a partir de agora, para trás é para trás, mas daqui para frente, que efetivamente os diretórios municipais, que não possa o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário ser presidente de partidos municipais, de diretórios municipais, sob pena de enfraquecimento do partido, porque senão nós falamos aqui em fortalecer o partido, mas na prática não funciona. Pessoal, aí, é importante isso, acho que essas atitudes que são tomadas hoje aqui, eu foi com maturidade, é importante isso, o fortalecimento do partido, ela passa por aí. Eu quero dizer para vocês, para encerrar, que eu já falei demais aqui, dizer que nós estávamos uma noite com o deputado Caíto Quintana na casa dele, estava lá o Valdir Raup conosco, o Rodrigo lá estava também. Tá? Eu falei o seguinte, pessoal, eu já estou há muito tempo na política, construindo o partido, pegando fichinha ainda de casa em casa, lá em Marechal, fazendo o nosso partido. Numa época difícil da ditadura, onde nós filiávamos na sexta e no sábado, na segunda o prefeito chamava e desfiliava. Tudo isso nós fizemos. Eu falei, mas eu estou cansado, porque se vocês não acabar com a questão da coligação na proporcional, não precisa mais falar em partido, não se fala em reforma nenhuma política. E esses dias eu estava indo para casa quando vejo a notícia que não passou na Câmara Federal, eu falei, não, a questão da proibição da coligação na proporcional. Eu não sei se pode retomar isso do Congresso, pode. Então é importante que nós tirássemos aqui também isso. Hoje, tirássemos aqui um documento do diretório que nós, indicando, fazendo esse indicativo de proibir a coligação na proporcional, que fazendo isso é o grande avanço que vai ocorrer, né, do fortalecimento do partido. Obrigado, pessoal. Como último inscrito, e aí lhe dou a palavra, como último inscrito aqui na mesa, eu passo para o Nivaldo Krieger. Senador, faz favor. Companheiros, eu venho a esse encontro com a esperança renovada de reativarmos aquela chama que foi acesa pelo grande democrata brasileiro, Dr. Ulisses Guimarães, a chama da democracia. Venho a essa reunião com a esperança de podermos revitalizar o nosso partido. Revitalizar, eu digo, porque o partido, como acaba de relatar aqui o orador que me antecedeu, esqueceu de que em Guarapuava foi o baluarte do movimento democrático brasileiro no Paraná, no oeste do Paraná. Naquela época, eu, prefeito, dia 31 de março, a Revolução, e eu tinha assumido a prefeitura naquele dia. Quando surgiu a ideia de criar um movimento democrático, eu me filiei a esse movimento. Não perguntei se era vantagem, não perguntei se dava lucro, não perguntei se tinha perigo e tinha risco. Eu acreditei que era preciso assumir um compromisso de honra perante aquele povo que me elegeu prefeito. E aí fui o primeiro prefeito do oeste do Paraná a participar do movimento democrático brasileiro. Recebi denúncias, recebi ameaças, recebi de pessoas que hoje estão no PMDB me acusando de comunista, de subversivo, enfim, de tudo que não prestava.
Entretanto, eu tive 3 mandatos de prefeito e nunca tive uma conta rejeitada. Lutamos pelo PMDB durante vários anos. Fizemos 5 mandatos de prefeito, 3 por mim, um pelo prefeito Cândido Bastos, outro deputado Trajano Bastos, que renunciou ao mandato como presidente da Assembleia para não compartilhar a corrupção. Corrupção que se iniciava com o convite do governador Richa para um cidadão conhecido na história da corrupção do Paraná, que deixo de citar o nome porque já é falecido. E esse deputado do PMDB renunciou ao seu mandato como presidente da Assembleia para não entrar no processo de corrupção que se iniciava dali, daquela época. Eu venho nesse momento pedir ao diretório, solicitar ao diretório, uma reunião regional na cidade de Guarapuava. Nós que tínhamos a maioria, fizemos 12 vereadores sempre e o prefeito. Nunca compramos ninguém e nunca nos vendemos também, porque quem compra tem que se vender porque está fazendo negócio. E fazer uma reunião, a primeira reunião regional do partido no interior em Guarapuava, para nós reativarmos a partir daquele local onde nasceu na região o PMDB. Muito obrigado. É isso que me traz aqui hoje. Muito obrigado. Quero agradecer e quero fazer uma menção à presença do PMDB na pessoa do senador Roberto Requião, que honra o nosso partido pelo seu comportamento, não para adulá-lo, mas para corresponder ao seu trabalho, à sua firmeza no Parlamento Nacional. Eu agradeço e peço, então, reafirmo o desejo de fazermos uma reunião regional em Guarapuava, a começar e fazermos seguintes reuniões regionais. Fui presidente eleito e reeleito nesse partido e realizávamos reuniões regionais. Vamos fazer em Guarapuava. Então está resolvido e eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. As 2 últimas inscrições, já fora do que foi combinado aqui pela inscrita na mesa, mas o nosso deputado Anibele, depois do bairro. E Anibele, antes de encerrar com a tua palavra do bairro, eu quero agradecer aos internautas que estão nos acompanhando pela TV 15, que estão acompanhando a transparência do PMDB do Paraná e que poderão acompanhar o teor dessas decisões logo mais no nosso site. No blog do Ismael, que sempre noticia em primeira mão os eventos importantes do Paraná e do país. Com a palavra o nosso deputado Anibele. Companheiros, eu só queria fazer uma lembrança a vocês. Diz que o brasileiro tem memória curta. E eu acho que todos nós temos memória curta. Nós estávamos aqui assuntando entre nós, se vocês lembram do dia 21 de junho do ano passado. 20. Eu me lembro. Hoje é 15. A Batalha da Urca. Nós estávamos enfrentando o governador Beto Richa, que até hoje está esperando para ir lá na Urca, que tinha comprado 200 e poucos convencionais do PMDB. Um ano depois, nós estamos tomando uma decisão aqui, um ano depois, 360 menos 5, 360 dias, que aquele grupo continua roubando o Paraná e comprando alguns PMDBistas também. Mas se nós tivéssemos cedido à corrupção, o que seria do nosso partido, dos nossos companheiros? Aonde nós estaríamos andando no Paraná? Batendo em professor, participando de roubo na Receita, participando de roubo no estado inteiro. Que fique o dia 29 de abril marcado pela surra aos professores, as balas,
E o dia 20, que seja o dia 15 hoje, o expurgo dos vendilhões do templo que tinham vendido há um ano atrás, mas agora serão expulsos, se Deus quiser. Um abraço. Uma boa noite a todos. Acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de vê-los aí depois dessa eleição de senador. Vai fazer um ano, né, Libério? Queria agradecer aqui também a presença do Frangão, do Ademir, do Requião, aqui do Rodrigo e do Maurício Filho, do Anibelinho, do próprio João. Mas essa é interessante estar fora porque você vê com outros olhos a política, vê com os outros olhos o PMDB, Gilberto. Era aquela vitória, um nascimento de um filho meio a força, Marcos. Então, durante a eleição, eu entendia por que a gente não tinha apoio e por que os deputados pediam um voto para o Álvaro Dias e para o Beto Richa e não pediam um voto para nós. Mas foi uma experiência de que era preciso passar o PMDB. Precisava ter essa meio traição de quem tem mandato, mas não, a gente não pode ter compaixão por eles. O jogo mudou, o mundo mudou, o Brasil mudou, não tem mais espaço para malandro agulha, o cara que se candidata para fazer esquema de emenda, para empregar alguém, dividir o salário. O mundo mudou e parece que os partidos não mudaram. Os candidatos às vezes mudaram um pouco. É uma nova geração, um novo pensamento. Eu perdi a eleição, mas eu ganhei muito com esse aprendizado que eu tive, principalmente nessa última eleição com o Requião. Devia ter ouvido um pouco mais ele uns 10 anos atrás, que eu estaria um pouco mais longe se tivesse ouvido os conselhos dele há uns 10 anos atrás. Eu agora participo dessa eleição de municipal com vocês, para daqui a 3 anos eu voltar, mas eu quero agradecer profundamente a maneira que o PMDB, Nibelão, nos recebeu no interior do Paraná e agradeço a vocês que fizeram que eu fizesse 500 mil votos. Muito obrigado. O Baggio vai encerrar. Eu só quero reiterar um compromisso com vocês. O partido, na minha campanha para o governo do Estado, foi magnífico. Nós tivemos forças econômicas, esquemas de roubo no governo do Estado, a imprensa agindo contra. E eu quero reiterar o meu compromisso com vocês. Aonde o PMDB tiver candidato a prefeito, eu que não sou candidato a nada, estou no Senado, assumi agora a presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, eu estarei presente em cada município onde houver um candidato do PMDB à prefeitura municipal. É um compromisso que eu reitero, tenho reiterado no interior, e eu gostaria que todos os diretórios lançassem candidatos. Nós temos condição de dar um banho nessa eleição. Varrer essa corrupção toda. Vocês veem, de repente vai um fiscal com delação premiada e diz: não, a corrupção existia há muito tempo. Só parou no governo do Requião. Por que parou? Porque eu sou mágico? Não, porque eu pus o Heron Arzua, o Nestor Bueno, o Vieira, e pusemos delegados sérios nos municípios. E muita gente protestava. Foi um dos motivos que eu pedi deputados. Eles queriam mandar no fiscal de rendas. Mas hoje, vocês vejam o resultado. Eles estão todos ilhados e nós podemos rir dessa situação toda, porque no período do PMDB não houve corrupção na Receita Federal. É claro que o outro achacador deve ter havido por aí, mas não era uma coisa endêmica, patrocinada pelo governo. 40 minutos pro Baggio e nós encerramos. Vamos lá, professor Baggio. Quem que ficou de presidente lá em Paranavaí? Quem que ficou de presidente em Paranavaí? Quem ficou de presidente em Paranavaí? Pega a fala. Pega o microfone, senão pode. Só um minutinho. Eu queria convocar a executiva, então nós temos uma reunião em seguida, e a comissão de ética, que as pessoas não foram da executiva e da comissão. E agradecer a todos os companheiros que vieram do interior, atendendo a reivindicação da executiva, e nos colocar aqui à disposição de vocês. O senhor Milton Boates teve um acidente automobilístico, mandou um recado dizendo o seguinte, que ele concorda com tudo que a executiva propôs, que seria um voto nosso aqui também. Vou passar a palavra para o companheiro Baggio e muito obrigado por terem vindo. É muito importante o que está sendo esclarecido e votado hoje, meus companheiros. Por favor,
com relação às palavras do deputado Requião Filho, de uma possível já manobra do atual governo. Atenção, companheiros! Atenção, companheiros! É muito importante a fala do Isso Baggio. é importante. De possível manobra do governo com relação à venda de Copel e Sanepar. É importante que se dê essa reunião de diretório, vote para que os deputados fechem imediatamente a questão sobre a não venda desses órgãos. É isso que eu quero dos senhores, meus companheiros. A fala do Baggio foi secundada pela fala do senador Requião, que pede que nós votemos. É tão importante essa tua fala, Baggio, que vale a pena uma votação aqui, já do nosso partido, em apoio à tua fala, em apoio à luta histórica do PMDB. Por aclamação, quem for a favor, permaneça como está, levantando o braço se puder. E, finalmente, o prefeito Beto Lunite, representante dos prefeitos do PMDB do Paraná, gostaria de fazer uso da palavra, e com isso encerramos essa reunião do diretório estadual. Boa noite, companheiros. Eu vou fazer um pedido aqui ao diretório estadual. Os candidatos a prefeitos, prefeitos, precisam receber o calendário da participação do PMDB nos horários eleitorais para poderem aparecer na televisão, no rádio. Então eu faço um pedido aqui, que agora os deputados deixem os candidatos a prefeito, a vereador, as lideranças municipais aparecerem um pouco no horário eleitoral de televisão e de rádio. Em homenagem às mulheres, a nossa Márcia, prefeita do PMDB, presidente do PMDB, os prefeitos do Inflão. Cumprimentando o senador Requião, ao centésimo governador, quero cumprimentar as autoridades e todos e todas que estão aqui. Queria dizer que estou orgulhosa, que tenho muito orgulho de estar e ser do PMDB, deste PMDB que está do lado dos nossos servidores públicos, deste PMDB que está do lado do povo do Paraná, deste PMDB que sempre esteve na vanguarda pelas lutas populares e que mostrou hoje que sempre estará ao lado do povo do Paraná. Eu, como presidente do PMDB Mulher, queria pedir para que a gente pudesse também aqui estar apoiando a nossa cota das mulheres, porque iremos amanhã ter a votação, queremos pedir para os nossos deputados federais que apoiem 30% nas cadeiras, porque hoje nós mulheres somos muitas vezes usadas para as cotas, mas quando é para poder ir lá, estar eleita e estar ocupando algum cargo no poder legislativo, no executivo, nós não temos essa chance. Então eu peço para vocês que apoiem nós, a juventude, as minorias, para que a gente possa ter vez e voto também na Câmara Federal, na Câmara Estadual, nas prefeituras, nas câmaras da prefeitura, para que a gente possa ter vez e voto apoiando os 30% nas cadeiras para as mulheres. Viva o PMDB! Estou muito orgulhosa, Requião, de estar fazendo parte desse PMDB de velho, de garra, de força e que vai unir todos nós. Faço um apelo aqui, que a gente possa sair daqui, como disse o nosso governador Requião, com garra, com força, para a gente poder ser candidato ou candidata a prefeita, a vereador ou a vereadora do nosso município. Só assim faremos um PMDB democrático, unido e forte.
Rocha.